Bom, a grande pergunta é: quem vai ser arrebatado? Existem várias visões. Algumas pessoas acreditam que todos aqueles que confessaram a Jesus com a boca, fizeram um dia uma entrega numa igreja, vão ser arrebatados. Será que a Bíblia nos permite falar a respeito disso? Será que a Bíblia nos permite ter essa convicção? Olha, queridos, eu quero deixar claro para vocês que eu não creio nisso. Na parábola das 10 virgens, fica muito claro, elas todas estão convidadas para o casamento, são todas chamadas de virgens, portanto elas não são pessoas que foram lá do mundo, que são vistas como pessoas impuras, mas somente 5 delas estiveram se preparando, esperando pelo noivo. Somente 5 delas tinham óleo nas suas lâmpadas. E quando chegou o noivo, sem avisar o dia e a hora, o que aconteceu com 5 delas? As portas se fecharam e elas ficaram para fora. As outras 5 que estavam preparadas, estas sim, efetivamente entraram na presença do noivo. Então o que eu quero afirmar para vocês, queridos? Que para entrar no arrebatamento da igreja, somente as pessoas que estiverem preparadas para Jesus é que vão ser arrebatadas. O que eu quero dizer com isso? Que estão vivendo segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. É óbvio que ninguém vai merecer a salvação de forma alguma, não estou dizendo isso. Mas o que a Bíblia diz, queridos, é que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, você ganha a sua salvação de graça. Você era um pecador inveterado, você era uma pessoa que nunca mereceria entrar no céu, e no entanto, quando você creu em Jesus, Jesus perdoou os seus pecados, né? Eu até falei numa das mensagens agora da série Segredos da Eternidade, que quando Jesus diz, está consumado, tetelestai, significa está pago tudo aquilo que você tinha como dívida. Isso se refere literalmente para o indivíduo que estava completamente endividado, com dívidas impagáveis, e alguém vinha aí, pagava por ele, ou ele mesmo conseguia de alguma maneira o dinheiro, e quando ele pagava, ele recebia um recibo escrito, tetelestai, está consumado, dívida está quitada, está paga. Então, a salvação é simplesmente pela graça de Jesus. Agora, a Bíblia diz sobre desenvolver a salvação com temor e tremor. Aqui eu quero aproveitar e fazer aqui alguns questionamentos. Por exemplo, alguns perguntam para mim, pastor, uma pessoa que está salva, ela está salva para sempre? Mais uma vez, existem algumas teorias diferentes. Por exemplo, os calvinistas acreditam que lá na eternidade Deus nos escolheu. E quando as pessoas são salvas, elas são salvas para sempre. Aí você pega aqueles textos, por exemplo, como um texto de Hebreus capítulo 6, que fala sobre a apostasia, sobre a queda, sobre a volta aos pecados. O calvinista vai dizer assim, não, é que na verdade essa pessoa não era convertida, ela era uma convencida. Os arminianistas, os pentecostais, eles acreditam que a gente pode perder a salvação. E acham que nós podemos perder a salvação por muitos motivos. O que a Bíblia diz a respeito disso, querido? Eu creio de fato que todos nós fomos escolhidos na eternidade. Agora, Deus deu também, no tempo, o privilégio para que você creia. Quando você crê em Jesus, você de fato é salvo. Salvação é de graça, mas no momento em que você se salva, você inicia uma vida onde você precisa desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Ora, se a Bíblia diz que você precisa desenvolver, é que você pode estacionar e pode retroceder. Se você estacionar, você corre o risco de, no arrebatamento da igreja, Jesus vir e você não subir. Mas você pode continuar salvo, e até mesmo passando pela tribulação, morrer por Jesus e ir para o céu. Mas não vai receber, vamos dizer, o bônus, o privilégio,
bênção de ser levado pelo arrebatamento e não passar pela morte. Agora, se você retroceder, ou seja, começar a andar numa vida de pecado, como tem muita gente acreditando que pode pecar à vontade, mas que vai estar salvo lá no final. Hoje, eu não creio nessa. Eu já criei assim, irmãos. Confesso para vocês que eu criei assim. Mas hoje eu não creio mais. Por quê? Porque eu comecei a ler os textos da Bíblia que falam sobre a importância de estar pronto. Por exemplo, quando a Bíblia fala, lá em Hebreus 6, que aqueles que foram renovados, que foram iluminados pela palavra de Deus, que provaram os poderes do mundo vindouro e a bênção celestial e caíram, é impossível renová-los para o arrependimento. Aí está falando de um povo que se converteu mesmo, mas que experimentou a apostasia. O grande perigo de uma vida de pecado, primeiro, ela te tira do arrebatamento. Segundo, pode te levar a uma mente reprovável perante Deus. E essa vida de pecado, ela começa a te afastar de Deus, até que chega um momento que você fala, quer saber? Isso tudo é balela. Isso daí não existe. Eu conheci, é muito difícil existir uma apostasia verdadeira. Eu conheci uma pessoa que eu acredito que seja apóstata. Não sou eu quem a julgo. Ele apresentou-se a si mesmo dessa maneira. Eu me lembro que há mais ou menos em 1994, eu estava na casa da minha irmã em Ribeirão, e eu conheci uma pessoa e eu comecei a falar de Jesus, e ele falou, eu já fui cristão, já curei enfermos, já fui missionário, já fui para a China, e hoje eu não quero mais saber de nada. Eu desisti, não quero mais saber cristão. Eu falei, mas espera lá, você teve uma experiência com Deus e você não quer mais? Ele falou, achei que não vale a pena, achei que o preço é alto demais. Eu fiquei estupefato, falei, puxa vida, esse cara de fato é um apóstolo. Mais de 20 anos depois, em 2002, eu encontrei de novo com esse rapaz. Só que não na casa da minha irmã, encontrei num hotel lá em Ribeirão Preto, que eu estava ministrando. E quando comecei a conversar com ele, ele era o dono do hotel. Quando ele começou com aquela história, eu falei, pera lá, eu te conheço de algum lugar, porque era o mesmo discurso. Eu falei, por acaso você conhece a Silvana, ou Zela? Ele falou, minha grande amiga e tal. Eu me lembrei que ele era aquele mesmo indivíduo que mais de 20 anos, ou quase 20 anos atrás, tinha confessado que foi de Jesus e rejeitou a Jesus. Existem pessoas que me perguntam, como é que eu posso ter certeza de que eu estou salvo? Primeiro, você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, já creu nisso, porque a salvação só tem um caminho que é Jesus, e é de graça, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo bem, a salvação é somente pela graça. Agora, a salvação é pela graça, mas a salvação, uma vez que você conquista, você tem que ser fiel. A palavra de Deus diz em Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que, por perseguição, por vergonha ou por qualquer outra razão, deixam de perseverar na salvação, eles não vão ser salvos. Mais uma vez eu vou querer dizer para vocês, os calvinistas, como dizem isso? Eles dizem, os verdadeiros salvos, eles perseverarão até o fim. Os que não eram verdadeiramente salvos, esses não vão perseverar. Agora, já os arminianistas, eles dizem, não, você pode ser verdadeiramente salvo, mas tem a obrigação de perseverar. Porque se não perseverar, você vai perder a salvação. Não importa qual seja a sua opinião, qual seja a tua posição. O que importa é que em ambas a perseverança é fundamental. Seja porque você pode perder a salvação, seja porque você nunca foi salvo, o indivíduo que está vivendo uma vida de pecado, que não demonstre frutos para a salvação, ele é um indivíduo que no dia do arrebatamento não vai estar presente.